Eugene Watts foi um criminoso responsável por tomar a vida de dezenas de mulheres e meninas no estado do Texas. Porém, é possível que mais de 100 pessoas tenham sido vitimadas por Carl. Em 1982, logo após tomar a vida de uma jovem de 20 anos, Carl invadiu um apartamento onde moravam duas mulheres, uma de 18 e outra de 21 anos. Ele enforcou uma das moças até ela desmaiar e tentou fazer o mesmo com a segunda, mas ela foi mais esperta que Carl e fingiu desmaiar. O homem então amarrou as duas e, para terminar o serviço, ele resolveu encher uma banheira com água para afogar as moças. E enquanto ele enchia a banheira, a moça que fingia estar desmaiada fugiu e conseguiu chamar ajuda, salvando a sua própria vida e a de sua amiga. Carl foi capturado e preso, e após um longo processo, foi condenado à prisão perpétua. Ele morreu de câncer de próstata em 2007. Kristen Gilbert é uma ex-enfermeira condenada por 4 homicídios contra pacientes internados no hospital onde ela trabalhava. A enfermeira induzia suas vítimas a ter uma parada cardíaca, injetando adrenalina em suas veias. Kristen estava de plantão em metade das 350 mortes registradas no hospital desde que ela começou a trabalhar. Outras colegas de trabalho chegaram a perceber o grande aumento na perda de pacientes sempre que Kristen estava trabalhando, mas achavam que era uma mera coincidência e chegavam a brincar, apelidando Kristen de Anjo da Morte. Apesar de ter sido condenada por apenas 4 homicídios, Kristen é suspeita de tomar a vida de mais de 350 pessoas e por causar mais de 300 emergências médicas. Ela foi condenada à prisão perpétua, onde cumpre pena até hoje. Dennis Rader foi responsável pela morte de cerca de 10 pessoas. Ele ficou conhecido pela sigla BTK devido à maneira que ele agia com suas vítimas, pois ele as amarrava, torturava e matava. Ele tinha o hábito de mandar cartas descrevendo seus crimes para jornais e para a própria polícia, como uma forma de zombar das autoridades e das vítimas. E foi graças a isso que ele acabou sendo capturado. Em 2005, Dennis mandou um disquete para uma rede de TV, contando detalhes sobre seus crimes. Quando a polícia analisou o disquete, encontraram resquícios de um documento escrito Igreja Luterana de Cristo, e que o arquivo havia sido modificado pela última vez por alguém chamado Dennis. Buscando na internet, os investigadores descobriram que Dennis era o presidente da igreja luterana local. A partir daí, era só questão de tempo até ele ser preso. Em seu julgamento, Dennis se declarou culpado e confessou todos os seus crimes de forma fria e com detalhes. Ele foi condenado a 10 penas consecutivas de prisão perpétua e segue preso até hoje. Wayne Williams é um assassino em série condenado pela morte de 2 homens no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Apesar de ter sido condenado apenas por esses 2 casos, Wayne Williams é o principal suspeito de uma série de 30 assassinatos cometidos contra adultos, adolescentes e crianças na cidade de Atlanta. Ele nunca foi condenado por suas ligações com as outras 30 vítimas, mas graças aos 2 homens que ele matou, Wayne Williams foi condenado à prisão perpétua. Randy Steven Kraft ficou conhecido como o assassino da autoestrada. Ao todo, 17 rapazes foram abusados, torturados, mutilados e mortos nas mãos de Randy. Eu não posso nem mencionar no YouTube o nível de brutalidade e perversão que ele agia com suas vítimas. Apesar de apenas 16 terem sido confirmados, é possível que Randy seja responsável por tomar a vida de mais de 51 jovens rapazes e até de crianças. Em 1983, após dirigir perigosamente em uma rodovia, Randy foi parado pela polícia, que encontrou um homem embriagado em seu carro. Após averiguar, eles encontraram um jovem de 25 anos, já sem vida, amarrado
enterrado em seu carro. Essa seria a última vítima de Randy Kraft. Após ser pego, os investigadores conseguiram encontrar diversas evidências que ligavam Randy a outros 15 assassinatos cometidos entre 1972 e 1983. No fim do julgamento, Randy Kraft foi condenado à pena capital e está até hoje aguardando no corredor da morte. Nanny Doss, também conhecida como Viúva Negra, foi uma assassina em série norte-americana responsável por tomar a vida de 11 pessoas entre os anos de 1927 e 1954. Ela confessou ter matado 4 maridos, 2 filhas, 2 irmãs, um neto, uma nora e a sua própria mãe. Ela fazia seguros de vida antes de envenenar suas vítimas. Assim, ela conseguia lucrar com seus crimes. E foi justamente por isso que ela foi descoberta. Após seu 4º marido falecer, do que se acreditava ser uma infecção gastrointestinal, Nanny foi direto cobrar os 2 seguros de vida que havia feito em seu nome. Essa pressa levantou a suspeita do médico, que solicitou uma necrópsia do seu falecido marido, que revelou altos níveis de arsênico em seu organismo. Quando presa, Nanny confessou tudo o que fez, mas por ser mulher, ela não foi condenada à pena de morte, pegando a pena de prisão perpétua em 1955. Ela faleceu devido a uma leucemia, 10 anos depois. Robert Lee Yates ceifou a vida de 11 mulheres entre os anos de 1975 e 1998. Todas elas eram prostitutas que trabalhavam em uma região pobre de Washington. Robert as drogava antes de tirar suas vidas, para garantir que não pudessem se defender. A polícia conseguiu associar o carro de Robert ao desaparecimento de uma das mulheres, e pouco depois, após ser abordado enquanto dirigia, os policiais solicitaram que Robert desse uma amostra de seu DNA, mas ele recusou, dizendo que era um pedido absurdo para um homem de família como ele. Pouco depois, os investigadores encontraram diversas evidências que ligavam Robert às suas vítimas. Durante o julgamento, o advogado de Robert alegou que ele não tinha culpa de nada, já que ele sofria de uma desordem psicológica que fez com que ele fizesse tudo aquilo. Mas o júri não deu ouvidos, e ele foi condenado à pena capital. Robert Lee Yates está até hoje aguardando no corredor da morte. Edmund Kemper é um notório serial killer e necrófilo norte-americano, responsável pela morte de 10 pessoas, incluindo membros de sua própria família. Edmund já havia ceifado a vida de 8 pessoas quando resolveu fazer o mesmo com sua mãe. Ele tinha uma relação muito ruim com ela, e esse rancor faria com que ele fizesse o inimaginável. Enquanto sua mãe dormia, Edmund entrou escondido em seu quarto e acabou com ela usando um martelo e uma faca. Após cometer o crime, Edmund ligou para a melhor amiga de sua mãe e a chamou para jantar e assistir um filme em sua casa. Quando ela chegou, ele vitimou a mulher e escondeu ambas dentro de um guarda-roupa. Seu plano era inventar que sua mãe e sua amiga teriam saído para viajar. Pouco depois, ele pegou um carro e saiu dirigindo por horas sem dormir. Ele percorreu cerca de 1.600 quilômetros de uma vez só, que é mais ou menos a distância entre o Rio de Janeiro e o estado do Tocantins. Diferente dos outros nomes dessa lista, Edmund não foi descoberto. Ele mesmo resolveu se entregar. Após passar horas dirigindo, Edmund parou o carro, ligou para a polícia e confessou seus crimes, mas a polícia não levou a sério seu relato e mandou que ele ligasse depois. Na segunda tentativa, Edmund conseguiu fazer com que eles acreditassem nele, e assim ele foi finalmente preso. O próprio Edmund pediu pela pena de morte, mas o júri o condenou à prisão perpétua, onde ele segue preso até hoje.
Mary Bell ceifou a vida de 2 meninos quando ela tinha apenas 10 anos. Os 2 meninos tinham apenas 3 e 4 anos de idade. O crime fez de Mary Bell uma das assassinas em série mais novas da história. Tamanha violência não surgiu do nada. Mary teve uma infância bastante conturbada. Não se sabe ao certo quem foi seu pai, mas sua mãe era uma prostituta viciada em álcool e drogas. Sua mãe tentou matar Mary diversas vezes durante sua infância, e existem indícios que Mary tenha sido oferecida diversas vezes para os clientes de sua mãe, desde quando ela tinha apenas 5 anos. Mary começou descontando sua raiva em gatos e cachorros, antes de direcionar seu ódio para outras crianças. Após os 2 meninos serem encontrados sem vida, com graves sinais de violência, a polícia começou a investigar o crime. Eles só não imaginavam que a culpada teria sido uma criança de 10 anos. Felizmente, apesar do comportamento de adulto, Mary ainda era uma criança, e sua ingenuidade faria com que ela atraísse a atenção da polícia por conta própria. A mãe de um dos garotos relatou para a polícia que após seu filho sumir, Mary Bell teria perguntado diversas vezes se eles estavam sentindo falta do menino. Esse comportamento deixou o investigador bastante desconfiado, mas o principal indício veio após o detetive encontrar Mary rindo enquanto via o caixão do garoto sendo levado. A polícia interrogou Mary, que após se contradizer diversas vezes, acabou confessando os crimes, dizendo que fez tudo aquilo por prazer e emoção. Ela foi julgada, cumpriu 12 anos de prisão e foi liberada. Mary Bell, que já é avó, parece ter recomeçado sua vida. Albert Fish foi um assassino em série, estuprador, torturador, pedófilo e canibal norte-americano. Ele é suspeito de ceifar a vida de pelo menos 10 pessoas, mas é possível que o número seja muito maior. Albert chegou a se gabar dizendo: "Eu já provei crianças de todos os estados", e disse que seu número de vítimas era de cerca de 100. Albert Fish é, sem sombra de dúvidas, um dos piores nomes dessa lista. Eu não posso nem entrar em detalhes acerca do que ele fazia com suas vítimas. Seus crimes foram totalmente desumanos. Nem mesmo animais fariam as coisas que Albert fez. Por sorte, ele foi capturado, preso e condenado à cadeira elétrica.